Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui, ó, no Canva gratuito, ó. Opa, vamos lá. Vamos chegar neste resultado aqui, ó, no Canva gratuito. Muito simples de chegar nesse resultado. Tá vendo que o pós-produção ele dá um destaque nas imagens do jogador, ó. Dos jogadores, né, no caso, fica bem interessante. Essa aqui seria a parte 2 da semifinal da Copa do Brasil, agora com o confronto de Corinthians e Cruzeiro. Imagens que eu utilizei estão na descrição, então é só baixar, vocês verem que a gente transforma essa imagem, né, nessa imagem aqui, e tudo isso dentro do Canva gratuito de forma muito simples, utilizando somente os recursos gratuitos do Canva, ok? Então fica comigo até o final dessa aula que você vai entender como que é simples chegar nesse resultado. Imagem, só você baixar aí e me acompanhar no processo de criação, tá? Resolução padrão deste canal ela é de 1080 por 1350, ela é resolução de feed para Instagram, ou seja, 1080 pixels de largura, 1350 pixels de altura, no formato feed aí do Instagram, formato retrato, ok? Então você criou o seu novo design aí, baixou as imagens, vamos para o processo de criação, ó. Então aqui, como eu falei, as imagens vão estar disponíveis na descrição. Então essa aqui eu vou estar removendo o fundo, ó. Vou estar removendo o fundo dessa imagem aqui, ó. Tá vendo, ó? A qualidade está interessante até. Vamos remover o fundo aqui com o próprio Canva, porém na descrição você já vai encontrar ela em PNG, tá? Então você não vai ter que se preocupar com isso. Então beleza, vamos ir posicionando as imagens. A gente está com a Neoquímica Arena aqui, ó. Não tem segredo, tá vendo, ó? Tanto que essa imagem aqui, se a gente fosse colocar os jogadores aqui embaixo, ó, já não faria sentido, porque a perspectiva é bem diferente, tá vendo? Então por isso que a gente está utilizando aí um gramado, né, diferente aí para a nossa imagem, ó. Então, como vocês podem ver, né, a química está aqui, eu até coloquei ela de uma forma meio dinamizada, tá vendo? Modifiquei um pouquinho o ângulo, vou deixar ela mais ou menos aqui. E a imagem eu quero mostrar para vocês que eu já trabalhei algumas questões, vou disponibilizar ela assim para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então aqui, ó, mexi em temperatura, mexi em brilho, mexi em contraste, mexi em algumas coisas aqui, ó, tirei a nitidez. Então vou disponibilizar assim para vocês, para ficar mais fácil o processo de criação, tá? Quem quiser a imagem original, eu peguei no Google, só dá um Google aí, Itaquera, né, ou Neoquímica Arena, e vocês localizam a imagem original, beleza? Aqui o gramado não tem segredo, a gente vai aumentar aí. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza. Esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar. Então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. E a gente vai posicionar ele assim, ó. Então a gente pode deixar ele mais ou menos assim, ó. Então a gente já tem esse estilo aqui, ó, de imagem aqui, ó, tá vendo, ó? O gramado eu também já utilizei ele em outras criações. Aqui eu modifiquei algumas coisas, ó. Filtros eu não coloquei, eu coloquei um pouquinho de dual tone, tá vendo? Vim em ajustes, mexi em temperatura, contraste, mexi em algumas coisas aqui, ó. Então eu vou disponibilizar dessa forma para vocês também, para facilitar o processo aí de criação de vocês, tá bom? Acho que aqui essa imagem, inclusive, acho que a gente pode até tirar um pouquinho, né, dar uma desfocada nela em uns 15%. Acho que vai ficar mais interessante, ó. Beleza. Então feito isso, a gente vai pegar a imagem dos jogadores aqui, ó. A gente vai estar posicionando aqui. A gente pode posicionar ela mais ou menos aqui. Eu quero que a imagem apareça como um todo, ó. Então a gente pode deixar a imagem mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Até para modificar um pouquinho do ângulo também aí, ó. Tá vendo? Ó? Então beleza, a gente já está com um resultado bem parecido aí, ó. Beleza, vamos
trazer dois gradientes aqui, um aqui abaixo, um aqui acima. Então dentro de elementos, para quem já conhece o canal, sabe, vou vir aqui nas formas, vou pegar um quadrado, tá vendo? Para você que é a primeira vez, a gente pega um quadrado aqui, coloca ele no preto, vamos aqui clicar nas cores, vamos no gradiente, a segunda cor a gente vai transparecer, deixando ela no preto. Se eu, nessa segunda cor, né, por exemplo, aqui, se eu não deixar ela no preto, o que acontece? Ó? Tá vendo que a gente ganha a cor, então é interessante que você deixe no preto, tá? Para que você não tenha essas duas cores, né? A ideia de um gradiente aqui só para a gente escurecer, né? Aqui eu posso deixar esse gradiente lá embaixo, tá vendo? Deixar apenas acima do estádio, então aqui eu posso escurecer um pouquinho minha imagem, tá vendo? Então aqui em cima eu já ganho um contraste para escrever o meu texto, né? Aqui vou duplicar este gradiente, vou deixar ele acima de tudo agora, vou girar ele e vou deixar ele aqui embaixo agora, tá vendo? A gente vai deixar ele mais ou menos assim. Então, mostrando aí a diferença para vocês aí, ó. Tá vendo? Então aqui a gente já ganha um foco, né? Mas, assim, digamos, no meio da imagem. Que interessante a ideia. A gente pode simular uma sombra aqui, a gente não consegue, né, construir uma sombra hiper realista, mas a gente pode simular uma sombra com elementos gratuitos do Canva. Então, por exemplo, este elemento aqui, que é um elemento que eu utilizo muito, né? A gente não tá vendo ele porque ele é bem suave, então eu vou entrar nas camadas e mostrar para vocês. Olha, ele tá aqui. Então o que eu faço para intensificar ele, para deixar ele bem mais escuro? Eu vou duplicando ele e posicionando no mesmo lugar, tá? Ó. Então vou posicionando no mesmo lugar, tá vendo? E agora vou agrupar todos aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem esse elemento por 8 vezes. Vou agrupar eles, que agora eu consigo movimentar de forma muito mais fácil o grupo de elementos, tá vendo? Eu tenho uma sombra bem intensa, onde eu posso vir aqui e deixar ela acima do gramado apenas. Então aqui, ó, seria... A gente pode até modificar aqui o ângulo um pouquinho, ó. A gente pode deixar mais ou menos aqui, assim, ó. Tá vendo? Isso aqui seria para exemplificar a sombra dos dois jogadores. Claro que não fica uma sombra, né, hiper realista, mas a gente já tem uma simulação de sombra para não deixar os jogadores flutuando aí na nossa imagem, beleza? Então aqui embaixo, né, eu vou estar posicionando as informações e mostrando para vocês, né? Então aqui, ó, vou posicionar as informações aqui embaixo e vou mostrar para vocês na prática. Então estou com os dois logos aqui e o que eu faço aqui nos logos? Aqui dentro de elementos eu pego um quadrado, tá vendo? O mesmo quadrado que eu utilizei para fazer o gradiente, só que agora eu vou utilizar cores sólidas. Então, por exemplo, posso deixar um quadrado no azul, onde eu vou estar inserindo o logo aí do Cruzeiro, né? Então eu vou estar disponibilizando um logo em PNG para vocês, tudo mais. Vocês vão posicionar um quadrado aqui, ó, para vocês poderem posicionar o logo. Vou duplicar esse quadrado, né? O mesmo quadrado, o mesmo elemento, só dupliquei ele, então eu tenho ele por duas vezes, e esse segundo eu coloco ele no preto, né? Então eu já tenho aqui, ó, os dois quadrados, estou mostrando para vocês que é a mesma coisa, tá vendo? É a mesma coisa, aí vocês vão posicionar o logo aqui em cima, beleza? Aqui, ó, Corinthians versus Cruzeiro. Como que a gente escreve isso? Aqui eu coloquei dois gradientes, já vou mostrar para vocês na prática, tá? Então vamos lá, ó. Título, você vai vir aqui em Head Now, eu acho que é a 7168, deixa eu só confirmar. É 6168. Então vamos lá alterar essa fonte, ó, 6168. A gente escreve aqui, ó, Corinthians. A gente pode colocar no negrito. Podemos duplicar esse texto. Podemos colocar aqui, ó, versus Cruzeiro. E aí a gente tá vendo que tá do mesmo tamanho já, ó. 42, 42. Aí fica interessante, né? E aqui nas cores eu coloquei um gradiente aqui, ó, prateado. É um leve detalhe, se você quiser inserir, você pode estar inserindo. Então como que você vai inserir isso? Aqui em cor sólida, por exemplo, você pode colocar esta cor aqui, ó, tá vendo? Então é só você copiar esse código hexadecimal. Gradiente, segunda cor a gente vai no branco, e a terceira cor a gente repete a primeira, e o estilo de gradiente vai a gosto, mas eu utilizei o terceiro estilo, tá? A cor azul eu acho que eu não mostrei para vocês, mas vou estar mostrando agora, ó. Então para quem quiser colocar o azul lá embaixo na mesma tonalidade que eu coloquei, pode colocar dessa forma, tá? Então aqui, por exemplo, né, ó, daria até para fazer assim, ó, daria para colocar o Cruzeiro no azul, ó. Ficaria interessante, tá vendo? Corinthians e Cruzeiro. Aí eu coloquei, na verdade, só o versus em azul e ainda coloquei um gradiente também, que eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, ó. Então, ó, cor sólida, você vai estar com essa cor aqui para início. Você vai vir aqui em gradiente, segunda cor, você vai estar inserindo esta cor aqui, ó. Então esses códigos que eu estou mostrando é só você copiar que você tem acesso à mesma cor, não tem segredo. E terceira cor,
A gente repete a primeira. Procedimento igual aí, né, pra gente estar utilizando o gradiente, ó, no terceiro estilo também. Cruzeiro, seleciono a palavra cruzeiro e venho aqui e coloco na opção do gradiente, no primeiro gradiente que eu inseri. Então eu tenho aqui um Corinthians versus Cruzeiro já, ó, bem definido, mostrando para vocês, tá? Então esta mesma fonte, ó, por exemplo, a gente vai estar tirando o gradiente, né, porque o símbolo do Corinthians que a gente tem aqui, a gente não vai colocar um gradiente, então fica interessante que não tem o gradiente. Então a gente vai escrever aqui, ó, por exemplo, dia D, aí a gente pode aumentar, ó. Dia D a gente pode deixar aqui, não precisa ficar tão grande, dia D, aí a gente escreve aqui embaixo, Coringão, por exemplo. Aí o O a gente não precisa colocar porque a gente vai exemplificar ele com, ó, então deixa eu mostrar para vocês. Então aqui já está menor, ó, tá vendo? Dia D, a gente pode trazer um pouquinho para cá, ó, e pode diminuir um pouquinho, ó, deixa mais ou menos aqui. O símbolo aqui, ó, do Corinthians, ele vai estar formando a letra O aqui, né? Seria uma questão aqui, ó, a gente vai deixar mais ou menos aqui, seria mais ou menos uma questão de gestalt aqui, né, no design, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas fica interessante, é uma ideia criativa, caso com dia de jogo e tudo mais, ó, então aqui eu posso até diminuir um pouquinho dessas informações. E a gente pode aproveitar esse espaço aqui em cima, que está vazio, e a gente pode duplicar essa informação aqui, e escrever aqui, ó, semifinal, Copa do Brasil. Quem quiser colocar jogo de ida, data, essas coisas, pode colocar também, mas eu vou estar colocando aqui, ó, semifinal. Então deixa eu selecionar tudo aqui, ó, semifinal, diminuir aqui, ó, posso vir em espaçamento entre linhas, diminuir um pouquinho, posso diminuir mais, ó, espaçamento entre linhas, e aqui eu posso diminuir essa informação aqui, ó, por exemplo. Então posso colocar aqui, ó. Então aqui fica interessante porque aqui a gente tem, ó, dia D semifinal Copa do Brasil e dia D Coringão. Então assim, tudo se encaixa que a gente está utilizando o dia D para colocar duas informações e fica bem interessante, tá vendo? Ó? E a gente já ocupa esse espaço que estava em branco aqui. Então a gente tem aqui, ó, dia D Coringão, né? Ó, tá vendo? Ó? Aqui só está um pouquinho mais separado, então a gente pode pegar, por exemplo, o dia D e semifinal aqui e trazer um pouquinho mais para o lado, ó. Interessante seria até a gente alinhar assim com essas informações, mas acho que nem necessita tanto, assim, não vai ficar uma coisa tão ruim. Então beleza, a gente já posicionou tudo aqui. A gente pode, falta dois detalhes aqui nessa imagem, né, que a gente vai modificar um pouquinho essa imagem e colocar dois brilhos aqui, então eu vou mostrar para vocês na prática. Né, então, para quem prestou atenção no começo da aula, eu estava fechando essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa onde a gente localiza este elemento. Então esse elemento aqui a gente pode entrar nas camadas, jogar ele lá embaixo, deixar ele acima do estádio e do... né, acima do estádio e do gramado, pelo menos. A gente pode posicionar aqui, ó. Para quem acompanhou, ele está aqui, ó, tá vendo? E a gente pode, por exemplo, duplicar este elemento, ó, e jogar ele do outro lado, ó. Isso aqui seria, né, uns brilhos do estádio, mais ou menos, seria uma coisa assim para dar um destaque a mais para a imagem. Beleza, então a gente tem esse efeito. Quem quiser finalizar aqui pode finalizar, mas eu aplico um efeito aqui nessa imagem, né, pra gente não ficar com ela 100% assim no brilho, tá vendo? Ó? Então eu vou aplicar esse efeito, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro passo, duplicar a imagem. Ó, então antes de duplicar a imagem, a gente pode clicar aqui em editar, por exemplo, e a gente pode trazer um pouco da matiz pra cá, ó. Não sei se faz muito sentido, acho que nem precisa. Acho que nem precisa, não tem muito o que trabalhar aqui nessa imagem não, a gente vai duplicar mesmo. Vamos posicionar na mesma posição, tem que estar exatamente na mesma posição. Então quando está na mesma posição a gente não consegue ver a imagem de baixo, então vou entrar nas camadas e mostrar para vocês. A gente tem aí, ó, duas imagens, tá vendo? Então essa segunda imagem eu vou vir em ajustar, posso diminuir a temperatura, posso aumentar contraste. E aí eu posso, por exemplo, duplicar essa imagem. Que eu apliquei esse efeito, que a gente vai tentar, né, a gente vai sombra abaixo da imagem e uma sombra acima da imagem. Então aqui deixa eu mostrar para vocês, a gente está com três imagens, para quem está acompanhando o raciocínio, eu dupliquei ela uma vez, apliquei o efeito e dupliquei de novo. Então vou jogar uma aqui abaixo da imagem original, para ela não atrapalhar o nosso efeito agora, daqui a pouco a gente pega ela. Então nessa primeira imagem aqui de cima, a gente vai no Imagem Blender. Para quem conhece o canal já sabe o que eu vou fazer. Para quem não conhece, você vai buscar esse
aplicativo aqui dentro de apps aqui, ó, tá vendo? Do Canva. Aplicativo roxinho, como vocês estão vendo. Você vai fazer essa busca, baixar esse aplicativo, ele é gratuito. A gente vai estar com a nossa imagem selecionada e a gente vai escolher aqui a primeira ferramenta linear, onde ele vai, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele dá duas bolinhas aqui, ó, que não estão visíveis, né? Não está favorável para a gente ver ela, mas quando eu aproximo o mouse, tá vendo? Ó, eu consigo visualizar elas numa boa, tá vendo? Então aqui eu posso, ó, por exemplo, jogar aqui para baixo, ó, e deixar esse efeito escuro na parte de baixo da perna, tá vendo? Ó? Então aqui eu modifiquei a bolinha aqui, ó, como vocês podem ver, ó, modifiquei a posição dela, tá vendo? Ó? Então deixa eu só cancelar para mostrar para vocês. Vou tirar o zoom e vou aplicar novamente para vocês verem aqui, ó. Então tá vendo, ó? Aqui vocês não estão conseguindo visualizar, mas quando eu aproximo o mouse eu tenho, né, a opção de modificar a posição dela. É uma linha, né? Ó, tá vendo? Ó? Tem uma aqui e a outra tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Então as duas estão juntas, mostrando para vocês. Aí a gente vai separar elas e aplicar o efeito aqui, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Então quanto mais eu estico, né, mais o efeito ele, digamos que ele não perde força, mas ele fica mais suave, tá vendo? Então eu vou deixar mais ou menos aqui e vou tirar um pouquinho da força. Então eu vou salvar agora e vou mostrar a diferença para vocês. Então a gente ganha esse toque escuro, tá vendo? Na parte de baixo da imagem, que eu acho que fica muito interessante. Então eu vou excluir para vocês verem a diferença. Então é isso, tá vendo? Ó, eu ganho uma parte mais escura aqui na parte de baixo da imagem. Eu acho que fica mais interessante, faz mais sentido aqui, tá? E agora, esta outra imagem, né, essa outra imagem onde a gente tem o mesmo efeito, a gente vai aplicar na parte de cima, e a parte de cima a gente, claro, vai deixar bem mais suave. Então aqui vou no Imagem Blender novamente, vou tirar o zoom para mostrar para vocês. Então, ó, selecionei o outro efeito e voltei para o primeiro. Né, o aplicativo às vezes ele não é tão intuitivo, mas se você não conseguir modificar, você pode fazer isso, seleciona o efeito e depois seleciona outro, tá? Que aí ele volta ao normal. Então aqui eu vou ficar aqui na parte de cima, ó. Aqui na parte de cima eu vou deixar aqui mais pro topo aqui, ó, da imagem, ó. Tá vendo, ó? Então, vou tentar deixar mais ou menos aqui assim, ó. Mais pro topo da imagem. Aqui eu nem preciso modificar tanto, ó. E vou salvar para mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui, por exemplo, a gente vê que ficou um pouquinho mais no rosto dele, ó. Então deixa eu tirar para vocês verem. Tá vendo? Então eu vou deixar só um pouquinho aqui, ó. Vou deixar aqui em 50%. Beleza. Então deixa eu mostrar para vocês a diferença aqui, né, desse efeito aqui, ó. Então vou excluir, ó, e vou aplicar aí para vocês verem. Então eu vou colocar eles aqui embaixo do gradiente e tudo mais. Então eu vou deixar aqui, ó. Agora a gente praticamente já finalizou, não tem mais nada para fazer, ó, só a neoquímica que ela está numa posição um pouquinho diferente. Então eu vou, né, tentar chegar ao estado mais fiel possível da minha primeira imagem. Então eu posso aumentar um pouquinho, ó. Posso, acho que mexer no formato não, vou deixar mais ou menos assim, ó. Agora sim, a gente pode baixar essa imagem. Vou descer um pouquinho essas informações antes de baixar essas informações aqui de cima, ó. Vou só descer elas um pouquinho, ó. Pronto. Beleza, agora eu posso baixar essa imagem, né? Então vamos vir aqui em baixar, para a gente aplicar o pós-produção e destacar ainda mais esse resultado, beleza? Então você chegou até aqui, a aula ainda não acabou, a gente já está finalizando, né? Mas quero pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você deixe sua sugestão aí nos comentários, ela é muito bem-vinda. E aqui, ó, a gente já baixou a nossa imagem. E vou subir ela para cá, ó. Tá vendo? E eu posiciono sempre acima do meu trabalho original, porque quando eu aplico pós-produção, por exemplo, eu consigo ver a diferença aí do meu trabalho original, tá vendo? Ó? Então, tenho a estrutura embaixo e já tenho aqui, né? Ó, aqui em editar, por exemplo, eu posso vir aqui, posso aplicar um pouquinho de brilho, ó, o brilho fica interessante, tá vendo? Um pouquinho de contraste, ó, tá vendo? Posso deixar mais ou menos assim, posso trazer um pouquinho de saturação. Então aqui valores também não tem regra, tá? Então você pode adicionar o que você achar mais interessante, nitidez, ó, e claridade aqui, ó. Então aqui, por exemplo, a gente pode vir em filtros, né? Eu testei vários, né? Eu acho que tem vários que ficam interessantes, ó, por exemplo, esse aqui também fica legal. Mas o que eu gostei mais foi do fresco. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. O rocha também fica interessante, ó. Tá vendo, ó? O rocha ele fica bem interessante até, ó.
tá vendo? Então, aqui você tem que ir testando e falar, pô, eu gostei mais desse, por exemplo, ó, esse aqui também fica legal, o Capri, tá vendo? Ó? Ele traz bastante peso visual para nossa imagem, ó, o Bali também fica legal, ó. Mas eu particularmente gostei do fresco. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora a diferença aí, ó, do nosso trabalho original, ó. Tá vendo? Que a gente ganha brilho, né? A gente ganha um pouquinho mais de destaque nas imagens, tá vendo? Ó, tudo mais. Então a gente chega aqui, ó, vou mostrar para vocês a diferença. A gente consegue ver, né? Aqui, ó, o jogador do Cruzeiro um pouquinho mais escuro, o jogador do Corinthians já mais claro, tá vendo? Então o pós-produção ele serve pra gente dar esse destaquezinho aí e finalizar o nosso trabalho assim com esta qualidade. Então pra quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.